Vamos abrir em João 14. Vamos ler o versículo 18 e depois o 26. Jesus diz: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. O 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Em João 16, também no versículo 13 e 14, diz: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Jesus mesmo disse que, primeiro, não nos deixaria órfãos. Ele nos enviaria o Consolador, que estaria para sempre conosco e nos faria lembrar de tudo quanto Ele nos ensinou, de tudo quanto Ele nos ordenou. E também diz aqui no capítulo 16 que também Ele nos ensinaria todas as coisas, mas Jesus diz: Ele me glorificará. Ele me glorificará. Quero dar um testemunho para vocês de algo tão gostoso que a gente tem vivido, nós em casa. Nós mudamos no mês de novembro para um pequeno condomínio de casas, né? E ali nós até então não conhecíamos ninguém lá, exceto o Jean e Lívia que moravam lá, né? Exceto eles. Mas mudamos em novembro e começamos a nos aproximar dos vizinhos, começamos a orar pelos vizinhos, depois que nós descobrimos que ali também morava a cunhada de uma discípula. Nós não sabíamos, né? E depois nós ficamos sabendo que o marido dessa discípula, que até então não era convertido, ele foi visitar a irmã e a irmã estava mal, né? Em conflitos, mas aí... E esse rapaz, que é o Renato, ele disse para ela: olha, o pastor da Daniela mora nesse condomínio. O pastor da Daniela mora nesse condomínio. Mas até então nós não sabíamos de nada. Mas aí depois ficamos sabendo que essa mulher falou: não é à toa que o pastor da Daniela veio morar nesse condomínio. E ali, esse irmão dela, que não era discípulo, ele mesmo fez a ponte. Ele mesmo fez a ponte de acesso, né, dela para com a nossa casa. Aí a Daniela, discípula, foi até lá e levou ela até em casa, que é a Suzana, né? E a Suzana estava procurando Jesus. Estava à procura de Jesus, queria se encontrar e graças a Deus se encontrou. Se tornou uma discípula. O interessante é que não muito depois disto, o irmão dela, que é o marido dessa discípula, que é o Renato, se converteu também. Se converteu. E nós temos feito uma boa amizade no condomínio. Eu até tenho lembrado de um versículo que Paulo fala: não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, né? Então essa também tem sido uma estratégia minha lá, que às vezes eu vejo algum vizinho fazendo algo, eu vou ajudá-lo. Né? E isso abriu as portas de uma maneira
surpreendente para a pregação do Evangelho. Tanto que, há alguns meses, nós já temos proclamado o Evangelho todas as quintas-feiras para uma família. E depois, ajudando um outro vizinho, depois ele chegou até mim e falou: ó, seu Hélio, eu até brinco, né, que eu nunca fui tão chamado de seu Hélio igual lá. Né? Então, eu sou o seu Hélio no condomínio. Né? E... eu não sei por que falam seu Hélio. Não, acho que nada justifica isso. Acho que nada justifica. Nada, tá vendo? Nada a ver ao irmão Caio falando. Exatamente. Valeu. Exatamente, é linho, né? Verdade. Mas, ajudando esse rapaz, depois ele veio até mim e falou: seu Hélio, a Juliana, que é a esposa dele, ela perguntou para mim: será que seu Hélio dá estudo bíblico? Aí eu falei, Paulo, dou estudo bíblico sim. Dou estudo bíblico sim. Aí o que nós fizemos? Aí marcamos um dia, ela foi em casa, aí demos aquele pontapé inicial, falando testemunho da pessoa de Jesus, ou seja, mas aí eu já passei a bola para a Márcia e para a Suzana, que é essa discípula que mora no condomínio. Então já faz algumas semanas que Márcia e Suzana têm estado com a Juliana, toda semana, toda terça-feira. Falei alguns anos? Não, algumas semanas. Algumas semanas que Márcia e Juliana têm estado com ela. Mas será? Eu não sei porquê. Mas aí uma outra coisa que eu fiz também, que fizemos, quando a Suzana se converteu, logo ela foi inserida no corpo, participando dos encontros gerais. E nisso o marido dela foi, o filho dela foi, 2 filhos foi, né? E um dos filhos, 14 anos, começou a ser frequente com ela, né? E teve um dia que eles foram no encontro geral, aí eu chamei de lado o Bruno, falei: Bruno, cara, eu tinha algumas coisas para falar para você, será que nós podemos marcar para conversar durante a semana? Falou: seu Hélio, pode sim. Aí começamos a marcar. Marcamos com o Bruno, aí o Bruno depois falou: seu Hélio, eu posso trazer um amigo meu? Falei: pode, Bruno, lógico, pode trazer. E depois, toda semana sentando com o Bruno e David. Aí depois uma vizinha ficou sabendo o termo que eles usaram, né? Que eu estava dando estudo bíblico para os meninos, aí mandou os 2 filhos dela também. Mandou os 2 filhos dela, só que essa vizinha, eles são cristãos já, né? São cristãos, mas mandou os 2 filhos, um de 11 e outro de 12 anos. Então, de maneira que toda quarta-feira eu estava com os meninos lá. Agora é o tio Hélio. De maneira que toda quarta-feira eu estava com os meninos. Mas uma coisa interessante que aconteceu, eu sei que vou falar de mim, mas a glória é para ele. Depois a Suzana, que é a mãe do Bruno, falou para a Márcia que primeiro ela falando para uma cunhada dela, falou: o Bruno não fica na escola. Falou com tanta convicção, mas que ela temeu pela convicção dela. Será mesmo? E ela foi perguntar para o filho: Bruno, me diz uma coisa, neste ano você ficou com alguém na escola? Falou: não, mãe, não fiquei. Aí ele falou mais ou menos assim: mãe, depois que eu conheci o seu Hélio, depois que eu ouvi as coisas que ele tem falado, é impossível ficar. É impossível ficar. Aí vínhamos conversando com esses 4 meninos, os outros 2... o Bruno tem 14 anos, e o David também 14 anos. Vínhamos conversando com esses 4 meninos, e 2, o filho desses irmãos lá do condomínio, eles querem se batizar, mas aí eu já passei, é um caos diferente, né? Passei para eles, nós vamos conversar inclusive segunda-feira com os pais. E até por conta disso também, eu chamei os pais, esses cristãos, falei, ó, eu gostaria de dizer para vocês o que eu tenho dito para eles nesse tempo.
Então, dizendo para os pais, eu falei sobre as duas colunas mestras, que é o propósito eterno e o evangelho do reino. Eu falei para eles, para os pais cristãos. Mas aí, e vínhamos falando sobre o propósito eterno, pecado, as consequências do pecado, a pessoa de Jesus, o evangelho do reino, até que chegou no preço. Aí eu falei para os meninos, olha, vocês pensem o que vocês querem. Aí eu falei, vou fazer uma pergunta para vocês. Diante de tudo isso que vocês têm ouvido, qual a resposta que vocês vão dar a Deus? Qual a resposta que vocês vão dar a Deus? Eu falei, mas por favor, não respondam nada agora. Pensem e depois vocês me falem. Depois vocês me falem. Pois bem, aí depois no domingo passado, a Márcia, a Priscila, a Lívia e Jean foram no aniversário. Eu falei, não, eu vou ficar em casa, que eu tenho que meditar, porque tem um retiro em Rio Preto, né? Mas aí, tipo, quando eu estava sozinho, aí veio David, o Bruno e David em casa. Veio o Bruno e David em casa. Aí eu perguntei pro Bruno, e aí, Bruno? Aí falou, não, agora ele me chama de Hélio, né? Mas de seu Hélio. Esses meninos ninguém me chama de seu Hélio, só Hélio. Só Hélio. Ficamos amiguinho. Ficamos amiguinho. Enfim, né? Mas aí eu falou, Hélio, eu estou pensando e eu vou entregar minha vida a Jesus. Ele falou, eu vou entregar minha vida a Jesus. Interessante que o Bruno, no princípio, quando nós nos relacionávamos, ele, um menino de 14 anos, tem um irmão de 20 anos, então ele se achava um menino muito justo. Ele se achava um menino muito certinho, sem pecado. Ou seja, mas finalmente ele se achava o pior dos homens. Merecedor do castigo eterno. Né? Mas ele falou, não, eu quero entregar minha vida a Jesus. Mas aí o David precisou sair. Aí eles falaram que na quarta-feira, quando eles saíram de casa, os dois conversaram, Bruno e David. E o David é colega dele que não mora no condomínio, mora bem próximo lá. Que eles conversaram e eles falaram que eles iam entregar a vida deles a Jesus. Aí combinamos de batizá-los essa semana. Aí o David começou a trabalhar, precisava de ver qual é a folga dele, se era na terça ou na quarta. Sei que na segunda, na terça, umas 10 e pouco da noite, ele me ligou, ô Hélio, é o David. Eu estou ligando para falar que amanhã é minha folga e amanhã à tarde eu já vou estar aí na casa do Bruno, então quando quiser conversar. Falei, amém, David. Mas aí eu perguntei para o David em casa ainda, você já falou com a sua mãe sobre isso? Falou, já falei, Hélio, já falei. Eu falei, o que ela disse? Ela disse que eu já sou grandinho e que eu já sei o que faço, então ela disse para mim me batizar. Aí o que eu fiz? Aí eu peguei e liguei para a mãe do David. Nem conhecia ela. Liguei para a mãe do David. Ó, dona Clécia, aqui é o Hélio, né? A senhora já sabe que uma vez ela ligou lá para a mãe do Bruno para saber onde estava o David toda quarta-feira, né? E a Suzana confirmou que o David estava na casa do pastor. Do pastor, né? Mas aí eu liguei para ela e disse, ó, dona Clécia, só para... a senhora sabe que nós já temos estado junto, né? E o David falou que quer se batizar. E quando eu perguntei para o David disse que a senhora disse que ele já é grandinho, já sabe o que faz. Ela falou, eu disse isso mesmo. E também disse, ó, faz o que está mandando o teu coração. Eu falei, dona Clécia, eu quero dizer que a porta da nossa casa está aberta à senhora. Se um dia a senhora quiser tomar um chá conosco, com a minha esposa, comigo, com a mãe do Bruno, as portas estão abertas. Pois bem, aí marcamos o batismo para quarta-feira que passou, né? E dessa semana. Bom, aí íamos batizar na casa de um outro irmão, mas aí resolvemos batizar em casa mesmo, embora tenha a casa bem menor agora, tem uma lavanderia pequena, mas meu telhado é aquele retrátil, né? Então na hora a gente ia fechar o telhado lá, ia fechar a porta e tudo bem. Mas aí marcamos e a mãe dele veio também para o batismo. E antes disso eu sentei com eles para aclarar sobre a questão da porta, arrependimento, batismo em Cristo, dom do Espírito Santo. Falei o serviço completo, né? Mas aí lá fomos nós batizar o Bruno e David.
e Bruno e David. Só sei, irmãos, que depois eu dei algumas orientações para eles. Falei, olha, na hora que nós vamos orar pelo dom do Espírito Santo, nós vamos fechar esse telhado aqui para não ter problema com os vizinhos. Nós vamos fechar essa porta aqui. Nós vamos impor as mãos sobre vocês. E vocês vão ser cheios do Espírito Santo aqui. Aí combinamos, tal, tomaram o banho, batizamos. Só sei que quando nós impusemos as mãos sobre os meninos, o Espírito Santo tomou eles de uma forma. Os dois meninos, 14 anos. Tomou de uma forma, e o Bruno, ele estava com receio, tipo, como que vai ser isso? Como que vai ser isso? Falei, Bruno, relaxa, relaxa. A coisa é espiritual, mas ela é simples. É simples. Aí lembrei de João 7,37, isso já vai estar dentro de vocês, é só pôr para fora, já é só pôr para fora. Aí pusemos as mãos sobre Bruno e David, aí tipo, o Espírito Santo tomou todo mundo lá. Tomou todo mundo, só sei que depois foi um chororô, a mãe dele, o pai do Bruno estava lá também. Aí mas antes de batizá-los, aí eu disse, aproveitando o gancho, eu falei, eu queria dizer já não mais chamei de Dona Clécia, mas de Clécia, né? Clécia, eu quero dizer para você aqui o que nós falamos para o David nesse tempo. Ou seja, aí preguei o evangelho coletivamente para quem estava lá, porque tipo em 40, 50 minutos eu retomei tudo, mas eu falei para ela, olha, se nós tivéssemos que resumir tudo que nós falamos aqui, nós poderíamos talvez, isso me veio na hora, resumir em 3 versículos. Citei João 3,16, né, que todos nós sabemos, citei Atos 4,12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E também citei, que o Bruno se catequizou nisso, falei, Bruno, Marcos 16,16. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então eu falei, se tivéssemos que resumir tudo, resumiríamos nesses 3 versículos. Nesses 3 versículos. Mas aí, graças a Deus, deu para pregar o evangelho para eles também. Falei, ó, dona Clécia, Clécia, a nossa casa está aberta. Nós gostaríamos de falar dessas mesmas coisas que falamos para o David, falar para você também. Ou seja, então já ficou uma porta aberta. Mas na hora que eu estava falando com eles também, fui tomado de um senso de profunda gratidão a Deus por aquilo que nós estávamos vendo e vivendo ali. E aí eu falei para eles do ano de 86. Eu falei, isso que eu estou dizendo para vocês, eu não estou dizendo de algo que eu ouvi alguém falar. Estou dizendo de algo que eu vivo, que eu vivi. Comecei a falar, Jesus transformou minha vida. No ano de 86, Jesus me alcançou. Eu fui totalmente transformado. Aí lembrei do João e do Joãozinho, né? Porque foram os dois que pregaram o evangelho para mim na época, né? Eu tenho muita gratidão a Deus por isso, e eles sabem disso também, né? Que Jesus me alcançou. Jesus me alcançou. Mas por que eu estou dizendo isso? Jesus falou que o Espírito Santo nos faria lembrar dele, que o Espírito Santo daria testemunho dele, e que o Espírito Santo glorificaria a Jesus. A Jesus. Portanto, o meu desejo nesse tempo aqui é que o Espírito Santo glorifique a Jesus. Tão somente isso. Tão somente isso. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre alegria, sobre a satisfação de nós termos essa pessoa que é viva. Inclusive eu disse para eles, vocês não estão entregando a vida para um comedor de arroz e feijão. Falei, vocês estão entregando a vida para o Senhor do universo, aquele que reina sobre todas as coisas. E até antes disso, enquanto estávamos à tarde, eles passaram a tarde comigo, né, em meio à conversa. Eu não sei o que estávamos conversando, o David citou alguma coisa sobre, foi a frase dele, tá? Sobre a Nossa Senhora da Aparecida. Falei, David, vamos combinar uma coisa. A partir de hoje, você não tem mais senhora. A partir de hoje, você tem o Senhor, que é Jesus. A partir de hoje você tem o Senhor. Falei, a glória não está no vaso, a glória está naquilo que está dentro do vaso. Ou seja, não desmerecendo, né, Maria,
mãe do nosso Senhor, né? Mas dando a glória a quem de direito, a Jesus, o Verbo eterno, que se fez carne, que habitou entre nós. A glória é a Ele, a glória é a Ele. Portanto, é Ele que nós temos que glorificar, bendizer, e Jesus tem que tomar o nosso coração em todo o tempo, em todo o tempo. Quero lembrar aqui de 2 versículos, você não precisa abrir comigo, mesmo porque são versículos conhecidos, que é João 3,16, que eu citei antes, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos nós somos catequizados nesse versículo, não é verdade? Mas quando a gente fala dele, o que acontece conosco? Ou seja, é algo que não está somente aqui, mas é o que está aqui. Ou seja, portanto, nós damos toda gratidão a Ele. A Ele. Deus amou tanto o mundo de tal maneira, de tal forma. Tanto o mundo. Deus nos amou de tal forma que nos deu seu Filho. E também Romanos 5,8 fala, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Lembram quando Isaías profetizou, Isaías 9, quando profetizou sobre a vinda de Jesus, né, que fala que a virgem conceberia e daria luz a um filho, e ali fala, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Quando o anjo em sonho apareceu para José e disse, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho. A profecia se cumprindo. E o seu nome será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ali o anjo em sonho apareceu para José. Seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ou seja, o próprio Deus, na pessoa de Jesus. Como diz João 1,14, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Abre comigo em 2 Coríntios 4,6. A versão atualizada diz, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A versão da Bíblia Viva, esse versículo diz, pois Deus que disse, haja luz na escuridão, nos fez compreender. 2 Coríntios 4,6. Porque Deus que disse, haja luz na escuridão, nos fez compreender que é o brilho da sua glória que se vê no rosto de Jesus Cristo. O mesmo Deus que colocou luz nas trevas do universo, é o mesmo Deus que colocou luz em nossos corações. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que colocou luz em nossos corações. Hoje, a vida que temos, de maneira que a vida que temos não é essa vida não é nossa. Essa vida é por conta de alguém que habita dentro de nós. De alguém que nos amou a tal ponto, como diz Isaías 53, de 5 a 6, Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Cada um de nós aqui, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um de nós nos desviávamos pelos nossos próprios caminhos. Mas o Senhor fez cair sobre Ele, sobre Jesus,
a iniquidade de nós todos. Agora, amados, que bem nós fizemos para merecermos tão grande salvação? O que de bom nós fizemos para merecermos essa salvação? Nada. Nada. Nada vezes nada. Porque Jesus que decidiu, como foi dito aqui, Jesus decidiu nos amar. Jesus decidiu se entregar. Jesus decidiu morrer por nós. Jesus decidiu derramar o sangue dele por nós. Jesus decidiu nos resgatar. Jesus decidiu nos livrar de toda e qualquer maldição, do império das trevas, da escravidão do pecado. Jesus decidiu, de maneira que a nós não há glória nenhuma, mas a glória está naquele que se manifestou em nós. A glória está na pessoa de Jesus. Lembrando de Atos 4:12, não há salvação em nenhum outro. Nós fomos chamados para tão grande salvação. E por falar em salvação, eu quero falar um pouquinho aqui de que em Jesus nós temos salvação completa. Nós temos salvação completa. Em Jesus nós somos plenos. Nós somos plenos. Se alguém tem dúvida de algo, saiba que em Jesus está toda a convicção. Vocês lembram o que diz João 10:10 no final? Fala: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida que nós temos, amados, não é a vida propriamente nossa. Essa vida em abundância é a própria vida de Deus em nós. É a própria vida de Deus em nós, que Ele decidiu se repartir em cada um de nós. Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então a vida de Cristo em nós, ela é abundante. E nós temos que viver essa abundância, porque é tão somente o Todo-Poderoso que habita dentro de nós. Então em Cristo nós temos salvação completa. Nós temos a própria vida dele. Romanos 5:1, eu vou apenas citar alguns versículos. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Jesus nós somos plenamente justificados. E por conta disso, hoje nós podemos estar diante de Deus. Mas por causa da justificação que nos foi dada através de Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus. Por que eu lembrei destes textos também? Na verdade foi pensando em 2 Coríntios 10, onde ele fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes o diabo e a carne, que são dois aliados, querem trazer sobre nós sofismas. Querem colocar dúvidas no nosso coração. Mas as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Eu costumo dizer, conforme Paulo diz, anulando nós sofismas. Os sofismas, eles são anulados em nós na medida que nós temos cada vez mais revelação da pessoa de Jesus. Porque basta conhecer muito bem o verdadeiro para quando o falso aparecer, falar: não, sai daqui. Os sofismas, eles são anulados quando nós temos plena revelação da pessoa de Jesus. Da pessoa de Jesus. Portanto, amados, temos que buscar em Deus.
sermos cada vez mais íntimos da pessoa de Jesus e termos cada vez mais revelação da pessoa dele, para que nós não sejamos tomados de nenhum sofisma, porque em Jesus nós temos salvação completa. A morte de Jesus na cruz foi completa, não faltou nada, tudo que precisava ser feito foi feito. Tudo que precisava acontecer, aconteceu. Quando Jesus morreu na cruz, quando derramou o sangue dele por mim, por você, por cada um de nós. Tudo. O Ellison está falando, Jesus é a verdade. Então, o sofisma é uma mentira. Então, para combater o sofisma, é a verdade. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o sofisma ele é combatido com a verdade. E a verdade é uma pessoa. Se queremos estar livres de sofismas, vamos nos apegar cada vez mais a essa pessoa, a Jesus Cristo. Amém, amados? Não permitamos sofismas em nós. Não permitamos dúvidas. Será que? Não, não é será que. A dúvida não provém da fé. A dúvida não provém da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então não permitamos sofismas. Vamos nos apegar cada vez mais ao verdadeiro, ao único, que é Jesus Cristo. João 8:12. João 8:12 diz, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Amados, Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Amados, uma das realidades espirituais para aquele que está em Cristo é que nós somos livres. Nós não estamos mais em trevas. Nós não estamos mais em trevas. Somos livres, plenamente livres. Não há mais escuridão. Não há mais a ação de Satanás, do diabo, em nós. Por mais que ele venha contra nós, mas não mais em nós. Em nós, não. Que hoje nós temos a luz do mundo que habitando dentro de cada um de nós. Romanos 6:22. Amados, eu vou citando a referência, como são normalmente 1, 2 versículos, eu vou citando a referência e falando o versículo, aqueles que estão anotando, né? Aí, mas ouçam e permitamos que o Espírito Santo glorifique a Jesus Cristo em cada um de nós aqui. Permitamos que o Espírito Santo nos traga mais revelação, clareza, entendimento da vida dele, de Jesus em nós. Romanos 6:22 fala agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Aqui fala agora, porém, libertados do pecado. Então, em Jesus, todos nós estamos livres da escravidão e do poder do pecado. O pecado, amados, não tem mais domínio sobre nós. Não tem mais domínio sobre nós. Como o próprio apóstolo Paulo fala, porque nós estamos debaixo da graça e não da lei. Então o pecado não tem domínio mais sobre nós por conta tão somente daquilo que Paulo fala em Colossenses 1:27. Cristo em nós. O pecado não tem mais domínio sobre nós porque dentro de nós habita o santo. Dentro de nós habita o fiel, o verdadeiro, o justo. Dentro de nós habita a pessoa de Jesus. E o pecado não tem mais domínio nenhum sobre mim, nem sobre você. Onde há dificuldade
em ser santo, em permanecer fiel ao Senhor, porque certamente que está faltando da vida de Cristo. Porque é impossível alguém posicionado em Cristo, é impossível alguém que seja devoto a Cristo Jesus, é impossível alguém que de fato viva a vida de Cristo viver em pecado. É impossível. Portanto, o pecado não tem mais domínio sobre nós que estamos em Cristo Jesus. Nenhum domínio. Então, esse é um dos pontos também de que em Jesus nós temos salvação completa. Alguém citou Romanos 8, 1 e 2 aqui. Não na sua totalidade, mas citou. Mas eu quero dizer que também nós estamos livres de toda condenação. Livres de toda condenação. Porque ali o apóstolo Paulo fala: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque somos fortes? Porque somos bons? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Então nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus. Nenhuma. Portanto, amados, não aceitemos nenhuma condenação sobre nós. Porque não há nenhuma condenação sobre nós. É isso que as Escrituras diz. Daqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, não há condenação sobre nós. Porque Jesus, ele foi condenado. Jesus, ele morreu. Ele se tornou maldito por mim, por você, por cada um de nós. Por conta do sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário. Viremos para ele e nele morada. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Também fala: meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Isso é para todo aquele que o ama, para todo aquele que o ama. Quando eu lembro desses dois versículos que nós vamos ler agora, Colossenses, e nós vamos ler também Tiago 4:7. Eu lembro de quando o Senhor me aceitou. Eu me lembro de quando o Espírito Santo falou profundamente ao meu coração no ano de 86. Eu me lembro que quando o Senhor falou comigo, também o Senhor falou comigo sobre a importância de eu renovar minha mente. Por conta daquilo que eu era e por conta daquilo que eu vivia. Mas esse texto de Colossenses 2, de 13 a 15, fala que toda a nossa dívida foi paga. Amados, Colossenses 2, de 13 a 15. Só um brevíssimo testemunho aqui, talvez o João nem lembre disso, mas quando Joãozinho pregava o evangelho para mim lá em 86, eu dizia para o João, não adianta, eu não tenho mais jeito, meu destino é o inferno. Eu tinha essa convicção, amados, de que eu ia para o inferno. E eu vivi debaixo desse dilema por muitos anos. Desse tormento. Mas por que eu tinha essa convicção? Porque na minha adolescência, eu fui criado num lar evangélico. Só criado. Só isso, nada mais. Mas eu não era cristão, não. Eu era um crentino. Eu era um crentino. Então... que não vivia nada. Muito pelo contrário. Né, Joãozinho? Você sabe disso, né? Mas por que eu tinha essa convicção de que eu ia para o inferno? Porque como eu fui criado num lar evangélico, e lá para os meus 16, 17 anos, eu costumo dizer que eu me afastei do convívio dos irmãos, eu não me desviei, que eu não era um cristão, só me afastei do convívio dos irmãos. E olha que eu era assíduo, hein? Era mesmo. Mas nesse tempo que eu me afastei do convívio dos irmãos, eu me lembro que teve uma festa junina no bairro lá, e eu e meus irmãos éramos muito conhecidos, e eu fui chamado nessa festa junina, fazer o casamento dos caipira. E gaguejava que só também.
aí por conta do meu estado emocional. E nesse casamento caipira, para vocês verem como é coisa, eu lá no final do casamento eu disse: vocês estão casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para que eu disse isso? A partir daquele dia o diabo colocou na minha mente que eu tinha pecado contra o Espírito Santo e que eu não tinha mais jeito. Então eu vivi anos debaixo de condenação, sabendo que o meu destino era o inferno. O meu destino era o inferno. Mas, Efésios 2, Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que me amou, quando eu estava morto em meus delitos e pecados, Ele me deu vida juntamente com Cristo. Mas esse versículo, Colossenses 2, depois nós vamos ler Tiago, fez muita diferença na minha vida. Fez toda a diferença. Colossenses 2, de 13 a 15 fala: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Mas ali fala: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, ali fala, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. E eu pude entender que, por conta de Jesus, eu poderia ser salvo. E por conta de Jesus, eu não precisava ir para o inferno. O inferno não era o meu destino. Mas aqui diz que Ele cancelou todo escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças e que nos era prejudicial. Ele não somente cancelou, como removeu inteiramente, encravando na cruz. E aí depois segue dizendo lá que Ele despojou os principados e potestades e triunfou sobre eles na cruz. Ele despojou aquele que me condenava. Ele despojou aquele que estava me conduzindo para a morte e me trouxe vida. Então, amados, sobre nós, não há nenhuma dívida a ser paga. Toda a dívida foi paga por Jesus. Em Cristo nós temos salvação completa. Em Cristo nós temos salvação plena. Mas também lembrando do outro versículo, que é Tiago 4,7, que fala: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E lá em 86, quando o João me deu esse versículo, que ele sabe disso, que eu tinha lá meus problemas psicológicos, emocionais, né? Mas ele falou: Hélio, quando isso for acontecer, fala, em nome de Jesus eu não aceito isso. E João me deu esse versículo lá em 86. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Eu fui procurar no dicionário, o significado da palavra sujeitar era, no dicionário secular, obedecer. Então é obedecer a Deus. É obedecer a Deus. Então eu entendi. Então é obedecer a Deus, resistir ao diabo, e ele vai fugir de mim. E eu começava a fazer algumas associações na minha mente, tipo simples, porém profundas, né? Quanto mais eu obedecer a Deus, mais eu vou ser parecido com Jesus. E quanto mais eu ser parecido com Jesus, e eu pensava, mas o diabo vai fugir de mim. E eu pensava isso mesmo. Sabe, amados, isso foi medicina para mim. Isso foi medicina para mim. Isso curou a minha alma. A palavra de Deus curou a minha alma. Tanto que na época eu voltei lá, falei com a psicóloga que eu passava, eu fazia terapia com psicólogo e psiquiatra. Mas eu voltei na psicóloga, doutora Alzira, e falei: doutora, eu quero agradecer muito a senhora por todo esse tempo que eu passei aqui. Diz, foi bom. Mas eu falei para ela, mas eu quero dizer uma coisa para a senhora. Não foi isso que mudou minha vida. Eu falei, eu entreguei minha vida a Jesus. E isso mudou minha vida. Isso mudou minha vida. Portanto, sempre quando eu lembro disso, eu falo que eu tenho um sentimento de profunda gratidão a Deus pela pessoa de Jesus, porque Ele fez em mim aquilo que nenhum especialista, por melhor que fosse, faria. Ele mexeu aqui e mudou aqui. Ele mudou minha sorte. Mudou minha sorte. Então, em Jesus, queridos, nós temos salvação completa.
Inclusive nós temos plena vitória contra o diabo. Não permitamos que o diabo deite e role, assolando a nossa alma com sofismas, com mentiras. Não permitamos que a carne deite e role, assolando a nossa alma com mentiras, com sofismas. Nós temos que nos apegar tão somente na palavra de Deus. Salmo 119, versículo 50, lá diz o seguinte: está angustiado, ali fala, o que me consola no dia da minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Está angustiado? Palavra de Deus. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Está alguém triste? O que diz lá? Ore. Ora que melhora. Ora que melhora. Já ouviram essa frasezinha? Mas em Cristo nós temos salvação completa. Em Cristo temos salvação completa. É certo que dentre nós aqui tem muitos que os familiares tipo passaram por diversos dilemas, diversas situações. Eu passei por muitas situações negativas, perda de entes queridos, né? E lá antes de me converter ainda, né? Eu vim de uma família, embora meu pai particularmente na época era mais temente a Deus do que minha mãe, né? Meu pai foi um discípulo de Jesus mesmo, estando na igreja batista, mas eu vim de uma família que tinha de tudo. Eu tinha de tudo para ser um marginal, tinha de tudo para ser alguém aí que a sociedade iria falar muito mal. Mas Gálatas 3,13 diz que nós não estamos mais debaixo de nenhuma maldição. Não é porque os nossos antepassados, os nossos passados tiveram determinadas práticas, determinados vícios, costumes que nós temos que ter. De jeito nenhum. Gálatas 3,13 fala: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, amados, na salvação completa em Jesus também está embutido que nós não estamos mais debaixo de nenhuma maldição. Jesus se tornou maldito por nós. Não há maldição hereditária sobre nós. Não há maldição hereditária sobre nós. Porque em Cristo, segundo Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram. O que é que se faz novo? Tudo. Tudo se faz novo. Então, sobre nós não há nenhuma maldição. E por conta disso, nós temos a vida eterna. Não é gratificante, prazeroso, né, pensar em tudo isso, pensar na vida de Cristo, tudo aquilo que Ele proporcionou para nós, tudo aquilo que Ele fez por nós, não somente fez por nós, mas como também fez em nós, e saber que por conta disso nós ainda temos a vida eterna, entendendo que a vida eterna é o hoje já também, né? João 17,3. A vida eterna é o quê? É que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então a vida eterna é Jesus. A vida eterna é viver Jesus. A vida eterna é respirar Jesus em todo o tempo. Em João 6,47 fala: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Amados, todo aquele que encontra Jesus, todo aquele que um dia o Espírito Santo abriu os olhos para ver a pessoa de Jesus, e vendo a pessoa de Jesus, olhou para si mesmo. Todo aquele que encontra Jesus, ele é tomado de um senso de profunda gratidão a Ele. Que bem nós fizemos para merecermos tão grande salvação. Amados, jamais deve faltar a gratidão no nosso coração. Tudo isso que foi falado até então, quando foi falado ontem sobre 1 Coríntios 14, né? Sobre o encontro da igreja, quando foi falado ontem à noite sobre o corpo de Cristo,
Tudo isso que foi falado deriva de uma pessoa. Porque a glória não está nos dons. A glória está numa pessoa. E é essa pessoa que reparte os dons para nós. Mas a glória está nele, em Jesus. Portanto, todos os dons têm que convergir nele. O uso dos dons tem que ser para a glória dele. Então a glória não está nos dons, a glória está numa pessoa. E é essa pessoa que nós temos que ter profunda gratidão. E é essa pessoa que nós temos que viver ele tão somente, intensamente. Porque os nossos encontros são um reflexo daquilo, da nossa vida para com Cristo. Os nossos encontros são um reflexo disso. Então todo o nosso encontro deriva, toda a nossa vida deriva de uma pessoa. Deriva da pessoa de Jesus. Porque se não for a Jesus, nenhum de nós estaríamos aqui. Se não for a Jesus, todos nós estaríamos lá debaixo de maldição. Se não for a Jesus, todos nós estaríamos lá nas mãos de Satanás. Mas Deus foi misericordioso. E Ele é misericordioso. E continua sendo misericordioso. Mas todos nós temos que ser tomados desse senso de profunda gratidão. Sabe, lembrar de Jesus e isso tomar o nosso coração. Como Pedro fala lá em 1 Pedro 2,7, quando o apóstolo Pedro fala de Jesus, fala, ele veio a ser a principal pedra de tropeço, rocha de escândalo. Mas aí Pedro fala, mas para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Para nós os que cremos, Jesus é preciosidade. Sabe, ele tem que ser o nosso alvo, tem que ser a nossa busca constante. Lembra quando, ali em João 6, acho que de 59 a 62, quando Jesus, depois de um discurso dele, muitos discípulos o abandonaram. Aí e Jesus pergunta para os discípulos, e vocês? Vocês também querem ir? Em outras palavras, Jesus estava dizendo, vocês não são obrigados a me seguir. Vocês querem ir também? Aí Pedro, eu sempre gosto de lembrar disso, que Pedro como que dizendo, Senhor, eu não estou entendendo isso. Como é que é isso? Por acaso tem outro? Mas qual foi a resposta de Pedro? Nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. E Pedro falou, para quem iremos, Senhor? Amados, para quem iremos? Tem outro? Tem outro que pode concorrer com Jesus na nossa vida? Tem outro na qual nós possamos nos dobrar, nos curvar, adorá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo, sabe, em todo tempo? Tem outro? Não há, não tem. Para quem iremos? Não tem para onde fugir. Existe um só Senhor, que é soberano sobre tudo, sobre todos, age por meio de todos e está em todos, sabe? Então é somente Jesus. Então todo aquele que encontra Jesus, ele é tomado por esse senso de profunda gratidão. Abre comigo lá em Salmos 45, 1 e 2. Estou quase terminando aqui. Salmos 45, 1 e 2. Ali diz, de boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. E fala, Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Aqui fala, ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. E fala, Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Não há, como foi cantado, não há outro como Tu.
Só tu és Deus, só tu és Senhor. Ele também reina sobre terra e céus, e reina sobre cada um de nós. Amados, que os nossos lábios sejam como a pena, como diz o salmista, de um habilidoso escritor, ao ponto de constantemente dizermos: tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nós temos que ser tomados dia após dia desse senso de profunda gratidão a Ele, sabendo que estávamos mortos, hoje vivemos, sabendo que éramos escravos, hoje somos livres, sabendo que estávamos mortos, hoje revivemos, mas por conta da pessoa de Jesus. Você não precisa abrir, mas eu só vou falar Salmo 139, versículo 14, que diz: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente me formaste. E fala: minha alma o sabe muito bem. E o Senhor é admirável. Amados, Jesus tem que ser admirável. Tem que ser admirado por nós em todo o tempo. E em Jesus nós tendo a salvação completa, Ele se torna a nossa suficiência. Ele se torna a nossa suficiência. Lembram o que diz João 1, versículo 15 e 16? João Batista fala: esse é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Aí João Batista fala: porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Quem tem recebido dessa plenitude e graça sobre graça? Todos nós. Fala para o teu irmão: você tem recebido da plenitude de Cristo? Não pergunte, afirme. Afirme. Você tem recebido. Amados, e por conta de tudo isso que o Espírito Santo imprime, coloca nos nossos corações, nós ainda somos movidos à esperança. Nós temos uma esperança. A nossa esperança, amados, não está nessa terra. Essa terra é falida. Essa terra já era. Já era. Paulo, em Filipenses 3, 20 e 21, ele fala que a nossa pátria está nos céus, de onde também nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Nós somos tomados de um senso de profunda gratidão, e também nós somos tomados de um senso de esperança. Nós aguardamos este que com tão grande amor nos alcançou, que disse lá para os discípulos: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar para vocês um outro Consolador. Esse Consolador o mundo não conhece, porque não vê, nem o conhece. Não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Ele diz: vocês conhecem, porque ele habita convosco e vai estar em vocês. Esse mesmo que disse essas palavras e que esteve aqui na terra e que por conta do amor dele nos alcançou, por conta do amor dele se tornou maldito por nós, por conta do amor dele morreu na cruz do Calvário por nós. É a ele que nós aguardamos. Porque hoje nós vemos a Jesus na vida dos irmãos, mas um dia nós vamos vê-lo face a face. E nós temos que ser movidos dessa esperança, porque um dia nós vamos estar diante de Jesus. Nós vamos estar diante daquele que nos alcançou. Nós vamos estar diante daquele que nos tomou para si, que nos abraçou, que nos resgatou, que nos libertou, que nos salvou. E hoje nós temos vida, um dia nós vamos estar
tete a tete com Ele. E a nossa reação não vai ser outra senão adorá-lo, 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 adorá-lo e adorá-lo. Essa vai ser a nossa reação. Então essa esperança tem que nos mover, irmãos. Nós vivemos nessa terra por um breve período de tempo. Porque vai chegar um dia que vamos ser tomados. Ou tomados antes da volta dele, ou tomados quando ele voltar. Nós vamos ser tomados, mas que sejamos tomados dia após dia dessa esperança, dessa gratidão, e que isso possa nos mover sabendo que Jesus vai voltar um dia e que a nossa pátria está nos céus. Essa terra, como eu disse, já era. Apocalipse 22, versículo 7 fala: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Vamos guardar, amados, a palavra desta profecia. Vamos guardar a pessoa de Jesus. Vamos guardar esse tesouro. Como também fala em Apocalipse, cuidado para que ninguém roube a tua coroa. Não nos percamos em meio ao nosso dia a dia, a atividades, a coisas que somente querem nos pressionar, tirar o nosso tempo. Não nos percamos nisso. Ganhemos tempo olhando firmemente para Jesus, vivendo a pessoa de Jesus. Também em Apocalipse 22, 12 fala: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Nós temos um galardão reservado para nós. Nós temos um galardão. Nosso maior galardão é um dia poder estar face a face de Jesus. Não há nada que se compare. Não há nada que se compare a um dia podermos estar face a face com Jesus. Mas, amados, perseveremos nessas coisas. Amados, vivamos a Jesus. Amados, respiremos a Jesus. Amados, sejamos santos como Jesus. Vivamos como Ele viveu. E nisso Ele vai ser glorificado. E na medida que Ele for glorificado, nós somos edificados. Ou seja, então nós só temos benefícios. Só temos benefícios. Ele é o próprio benefício em nós. Romanos 11:36 fala: porque dele, e por meio dele, e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Portanto, Jesus, Ele é, como diz Isaías, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Mas Jesus, Ele é a porta, Ele é a videira, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é incomparável, Ele é insubstituível, é o reto juiz, Ele é o advogado, Ele é tudo em nós. Ele é tudo em nós. Portanto, que vivamos a Jesus. Quero orar aqui. Senhor Espírito Santo, quão precioso é, Senhor. Quão precioso é ouvir a Tua voz. E quão precioso é o Senhor revelar a pessoa de Jesus para nós. Porque como o próprio Jesus disse, Senhor, que o Senhor não tomaria nada para si, porque o Senhor receberia o que era dele e voltaria para Jesus. Obrigado porque o Senhor nos revela a pessoa de Jesus. Senhor Espírito Santo, toma cada um de nós aqui. Toma a nossa alma, a nossa mente. Senhor, enche-nos, enche-nos, enche-nos de Ti, enche-nos da pessoa de Jesus. Nos conduza a viver isso a cada dia, a cada momento, Senhor. Senhor Jesus, o Senhor é exaltado entre nós aqui. O Senhor é exaltado, o Senhor é bendito, o Senhor é amado, o Senhor é desejado, Senhor. Nós desejamos a Ti. Senhor Jesus, Maranata, vem, Senhor Jesus.
Nós queremos te ver, Senhor. Queremos estar face a face a ti, Senhor. Mas enquanto isso, nós contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Contemplamos a ti, Senhor. E nós vemos, enquanto isso, nós vemos a ti. Nós vemos, enquanto isso, nós vemos a ti na vida dos nossos irmãos. Enquanto isso, nós somos alimentados pela tua vida na vida dos nossos irmãos. Ó Senhor, sabemos que sem ti nós nada podemos fazer. Nada podemos fazer. Toma-nos, Senhor. Toma-nos dia após dia. Enche-nos, compunge-nos a ti cada vez mais, Senhor. Glórias e honras sejam dadas ao Senhor Jesus. Aleluia.